Oi, gente. Meu nome é Elcio Cordeiro Santos Júnior. Sou muito mais conhecido como Elcinho, em razão de estar nessa cidade há muito tempo, Arujá, que é a cidade que eu adotei para mim. E o tema que a gente queria abordar hoje, queria falar um pouco, é sobre o motocross no Brasil. Eu tive a oportunidade de participar do início do motocross, não como piloto, mas naquele momento atuando junto com um amigo de infância, Walter Sonsini, que foi o primeiro campeão paulista desse esporte. Na época, a gente tinha moto, andava de moto no nosso condomínio onde moramos, e era uma coisa bem descontraída, bem gostosa, motos de rua, que a gente acabou adaptando para andar na terra, porque na época não tínhamos asfalto no nosso local de moradia, e era onde podíamos andar porque era um local fechado, e éramos menores, não tínhamos carta, então a gente tinha que evitar sair de dentro do condomínio onde morávamos, e onde moramos até hoje. A verdade é que, em função disso, quando começou o motocross no Brasil, foi quando ele chegou, por volta de 1970 para 71, a gente conseguiu, de alguma forma, adaptar as motos que tínhamos na época, colocando pneus apropriados, mudando alguma coisa nas suspensões, para que elas pudessem suportar, naquela época, naquela situação, alguns saltos que a gente começou a iniciar, e principalmente ter aderência num piso escorregadio que era a terra. Daí a ir para as pistas foi um passo. Na verdade, na época, por falta de recursos, eu não tinha como ter uma moto de corrida. E então o Valtinho, que na época tinha uma condição melhor e pôde comprar a moto, foi para as corridas. E a gente então iniciou um campeonato em 1971, onde ele conseguiu ser o primeiro campeão paulista. Na verdade, foi uma época de ouro, porque além de ser tudo novidade, a gente se envolveu, era uma amizade muito funda, muito forte, como é até hoje. A gente é amigo até hoje. E tivemos a oportunidade de conhecer e de disputar com pilotos que já tinham um certo conhecimento, já tinham uma bagagem profissional como pilotos, embora no asfalto, no street. E foram importados para o motocross porque era tudo novidade. A primeira prova que existiu foi na cidade universitária, numa pista improvisada. Logo na sequência, a Yamaha criou na Via Dutra, na altura de Bom Sucesso, numa área que ela tinha, uma pista de motocross de verdade. E então o campeonato de 1971 foi todinho disputado nesta pista. E houve duas categorias na época, 125 cilindradas, 250, e foi muito interessante porque a gente disputou a 125 numa equipe que montamos, onde o Valtinho era o piloto e eu trabalhei junto com ele, atuando como chefe de equipe, e foi muito gratificante porque a gente conseguiu ganhar uma prova com poucos recursos, uma motocicleta preparada por amigos que eram na época donos de oficina, mas que trouxe o resultado que a gente queria, numa disputa muito forte, com nomes que na época já eram conhecidos como pilotos de velocidade, entre eles Denísio Casarini, o próprio Walter Tucano Bart, o Paulé, o então grande campeão depois, Nivador Bernardo, que estava começando, o Touro Paranaense, de quem nos tornamos depois fãs e aprendemos muito. Infelizmente ele já é falecido, morreu muito jovem, já tinha parado de correr, mas que mais pra frente a gente vai falar dele. O fato é que nessa época a gente conseguiu fazer uma diferença nas competições, conseguimos atingir um campeonato, um primeiro título, num momento onde o esporte estava começando, estava iniciando. Era um campeonato paulista, ainda muito fechado, vamos dizer assim, porque era tudo novidade. No ano seguinte, a repercussão foi tão grande que a própria Yamaha nos procurou. E o Valtinho então passou a ser piloto oficial. Infelizmente, logo nos primeiros dias do ano, fazendo alguns treinamentos para o campeonato, para o início do campeonato, que seria em 72, no início de 72, ele tomou um tombo, se acidentou e, em razão disso e da proximidade da primeira prova, ele não teve condições de participar. E, por consequência, o pai também achou que era hora de parar, mesmo porque nós estávamos indo para a faculdade, começando nossa vida universitária. E o pai então optou para que ele fizesse todos os esforços no sentido de se formar, enfim, de se formar dentro da faculdade. Isso fez com que ele abandonasse as corridas, e a gente então tem um lapso aí de tempo
em que a gente ficou afastado do esporte, embora acompanhando as corridas, indo a corridas, vendo o crescimento de alguns pilotos. Entre eles, o próprio Nivanor Bernardi, que era piloto Shell e Yamaha na época, junto com outros que marcaram época. Roberto Boetti era o goiano, e Osmar Ferreira. Logo depois veio uma outra época mais forte, e essa a gente já passou a participar mais de perto, que foi quando meu irmão caçula resolveu correr também. Eu sempre gostei de esporte, sempre participei, mas nunca atuei diretamente como piloto no motocross. Primeiro por falta de condições técnicas. Eu não tinha condições técnicas como tinha o Valtinho, por exemplo, ou como tinha meu irmão caçula, que era melhor piloto, tinha mais condição. Eu sempre preferi atuar na retaguarda, sempre preferi atuar nas estratégias de corrida, nos preparos, e isso sempre me fascinou muito. E é um mundo realmente maravilhoso, porque o grande prêmio pra gente, que é a corrida no final de semana, começa na sexta-feira. E aí, por volta de 79, 80, nós fizemos uma pista na nossa propriedade, onde brincávamos, tínhamos cada um sua moto, e meu irmão então se decidiu a correr. E foi quando a gente fez um campeonato também muito legal. Eu tinha um patrocínio arrumado, contratado para participar de uma prova de automóvel. E acabei transferindo isso, passamos esse patrocínio, seria para uma prova de 1000 milhas. A gente acabou conversando com o patrocinador e passamos então a ter esses recursos, não mais para as 1000 milhas, mas ele foi estendido, foi aumentado, e a gente fez o campeonato de 1982 de motocross, onde o meu irmão foi o piloto e a gente conseguiu o vice-campeonato, numa prova onde nós brigamos de ponta com alguns pilotos que também tinham uma condição financeira que ajudou muito. Nós tivemos uma mesma moto para correr o ano todo, e os 3 pilotos que brigaram com a gente pelo título trocavam de moto a cada 2 corridas, estavam pondo equipamento novo, tendo uma condição de disputa muito mais forte, porque as motos evoluem muito, ano a ano elas evoluem, e a melhor moto que tem é você pegar a moto nova, a moto zero, não tem desgaste de material, não tem fadiga, não tem nada, e a gente tinha que vir remendando, vir fazendo o que podia com o equipamento para que ela durasse e a gente pudesse chegar ao final do campeonato. E foi o que aconteceu. A gente começou o campeonato, nunca me esqueço, numa prova em Marília, onde nos treinos ele caiu, machucou o pé, nós passamos a noite cuidando daquele pé, que inchou, teve alguns problemas, a gente cuidou, e no dia seguinte nós ganhamos a prova numa estratégia de sinalização. O nosso concorrente direto vinha em primeiro e meu irmão vinha em segundo, brigando com ele, até que um retardatário atrapalhou e ficou entre os dois. E o piloto que vinha de ponta não percebeu que o que estava atrás era o retardatário, e percebeu que ele foi abrindo um pouco, foi abrindo e relaxou. E aí então eu percebi que ele vinha muito de olho também nos sinais que eu dava para o nosso piloto. Então eu passei a dar informações quando ele passava, como se o meu piloto estivesse bem às costas dele, e mostrando por onde devia passar, por onde não devia, e assim ele foi se distraindo. Cada vez que ele passava, ele recebia os sinais da equipe dele, provavelmente, mas ele sabia que eu estava dando algum sinal que ele não entendia bem o que era. E num determinado momento, exatamente onde eu estava, que era uma curva, uma ferradura à direita, ele vinha sempre por ali e fechava a curva para dificultar a ultrapassagem supostamente de quem estivesse ali. E eu já tinha combinado com meu irmão também, por sinais, que o ponto de ultrapassagem era a curva anterior. E foi o que aconteceu. Ele vinha relaxado, vinha tranquilo, pensando que ia conseguir se manter, e tomou o bote lá embaixo. E foi assim que ele ficou a corrida, porque aí ele tentou vir para cima, acabou caindo e chegou em 5º lugar. Mas essa briga durou o campeonato inteiro, e a gente conseguiu manter a liderança desse campeonato em pontos até a penúltima corrida, quando conseguimos chegar com 2 pontos de vantagem. A vantagem chegou a ser maior, nós fomos perdendo pontos em função de equipamento, o nosso equipamento começou a quebrar, e fomos para a última corrida em Barretos. Conseguimos largar na ponta, conseguimos andar a corrida inteira em primeiro, com ele em segundo, nosso concorrente direto, que é amigo nosso, diga-se de passagem, e faltando 2 voltas para a bandeirada, a suspensão traseira da nossa moto quebrou. E aí, faltando 1 volta e meia, o concorrente passou, meu irmão chegou em segundo, ficamos com o vice-campeonato. Mas foi uma história muito legal, muito marcante, onde nós aprendemos muito. A gente conseguiu aprender muita coisa nessa situação.